privilégio de sermos livres, né? Independência é uma coisa interessante porque é uma das poucas coisas que as pessoas estão dispostas a entregar a própria vida delas. Verdade? As pessoas estão dispostas a lutarem até a morte por causa da independência. Lá em 1822, se eu não me engano, a independência do Brasil, Dom Pedro I falou que independência ou morte, né? Eles estavam dispostos a dar a sua própria vida para serem livres. Aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Houve uma guerra para se conseguir a liberdade, a independência. Muitos soldados tiveram que morrer, e até hoje ainda acontece nessas guerras que estamos lutando no mundo inteiro, sendo os Estados Unidos ou outros países. A gente continua vendo soldados e exércitos indo à batalha para serem livres, para viverem livres de interferência externa, para serem livres para tomar as suas próprias decisões, para serem livres para viver a vida da forma com que você queira viver. E hoje nós estamos numa nação livre e também somos livres espiritualmente falando, porque alguém pagou um preço para nós, para que nós sejamos livres, para que nós fôssemos livres. Jesus Cristo teve que entregar a sua própria vida, para que eu e você hoje podemos falar para nós, né? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero fazer. Sabe, Paulo disse uma vez que tudo posso, mas nem tudo me convém. A liberdade sem limites, ela não é boa para ninguém. É por isso que a gente ensina aos nossos filhos, controlando o que eles podem ou não fazer, dando instruções a eles, mostrando os caminhos que nós sabemos que são bons e os caminhos que nós sabemos que não são bons. Os pais não são perfeitos, mas eles tentam passar essa ideia para os filhos de que a liberdade precisa de ter limites para que ela seja realmente proveitosa. E hoje eu vou contar uma pequena história para vocês de dois homens que não entenderam o valor da liberdade, não entenderam o valor da disciplina, ou cada um tinha uma perspectiva diferente, e no final nós temos uma lição a ser tirada. Amém? So what I said so far is that we're very happy to be here at the park celebrating Independence Day. It's Independence Day in the United States, but we also celebrate Independence Day in Brazil on September 7th. It doesn't matter which country, doesn't matter which day. We all must celebrate our independence. And we all celebrate our independence spiritually speaking too, because we are free, because Christ gave His life for us. And independence or freedom is something that everybody is willing to pay a price, the ultimate price, to have it. It's one of the few things in life that people are willing to give their lives to. So soldiers give their lives for freedom, for the fight for freedom, here in Brazil and many other nations around the world. So it is important to understand the meaning of being independent and free, but not misunderstand that true independence and true freedom comes with limits. We have to have discipline. That's what we teach our kids, that they cannot do everything they want. Even though when you become an adult you kind of can do whatever you want, but depending on your choices you will pay a price for it. If you decide to break the law, you pay the price for it. But you can do whatever you want, you can say whatever you want. Então vamos falar então na história de dois homens, lá em Lucas 15, aquela famosa história do filho pródigo. Eram dois irmãos, os dois moravam na casa do pai, e o pai amava os dois igualmente. O mais novo um dia chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança, para que eu possa viver a minha vida, da forma com que eu decida viver a minha vida. Aí eu passei a lembrar da minha adolescência. Sabe que eu não tinha muito esses desejos não, mas muitas pessoas têm. É muito comum um adolescente, quando está lá com seus 15 anos, 16 anos, já pensa assim: eu não me vejo a hora do dia que eu vou fazer 18 anos para me vazar daqui dessa casa, porque eu não aguento mais os meus pais me dando direções, não aguento mais estar debaixo de regras que eu não concordo, não aguento mais ter que dar satisfação de tudo, eu quero logo fazer 18 anos e sair fora. Aí alguns anos depois você lembra como era bom a casa da minha mãe, a casa do meu pai. Hoje
Eu preciso de pagar as minhas contas, hoje eu preciso de fazer a minha comida, hoje eu preciso de pagar alguém se eu não quiser fazer a minha própria comida, então que pague alguém para fazer para você. E aí a gente lembra de que todos aqueles limites e aquelas regras tinham uma razão. E nós apreciamos mais o valor da nossa casa e dos nossos pais depois. Mas é um exemplo. Aquele filho pródigo talvez pensava a mesma coisa. Eu vou esperar o dia da minha maioridade para chegar para o meu pai e falar: me dá parte da minha herança, para que eu possa fazer as minhas decisões. Aquele filho, ele era livre, mas ele sentia-se escravo. Ele não sentia-se livre. Aquele pai nunca teve o desejo, a intenção de aprisionar aquele filho. Aquele pai era um pai amoroso, mas dentro dele, ele sentia-se escravo, apesar de ser livre. E ele foi viver a vida dele como ele quis viver. Quem lê a história de Lucas 15 vai ver toda essa história contada. Ele foi e gastou todo o dinheiro do pai, o dinheiro acabou. Ele gastou todo o dinheiro com prostitutas, vivendo nas festas, vivendo na gandaia. Mas o dia que acabou o dinheiro, ele trabalhava com porcos, lembrava-se dos dias que estavam na casa do seu pai, e ele voltou à casa do pai dizendo: pai, você não precisa de me receber como filho, simplesmente deixa eu trabalhar como os outros demais. E ele se humilhou e percebeu que ele já era livre quando ele achava que ele era escravo. Essa é a história do primeiro filho, do filho pródigo, do filho mais jovem. Eu vou parar para introduzir um pouquinho. Speaking of the story of two men, the prodigal son story in the Bible, Luke 15. Those two brothers, they lived on the same house. They had the same father. The father loved them both equally, the same. And they both had freedom. But one of them, the youngest, he didn't feel free. He had freedom, but he felt like a slave. He felt that so much that he probably thought, I can't wait until I am 18 so that I can ask my father for my heritage, for my part of this family, and I will go live my life live my life in whichever way I want to live my life. I want to have my own independence, and I want to make my own decisions. Lots of young people go through that. When you have 16 years old, 17 years old, you anxiously wait for the day that you turn 18 so that you can no longer be under the authority of your parents. And you think that that is freedom, but it really isn't. Because the rules and the regulations and all of the things that you have to have at home with your parents, they're there for a reason. Because freedom without limits, it's not true freedom. And I will explain that in a little bit. Então esse filho voltou para casa. Quando ele voltou para casa, todos sabem a atitude do outro filho. O outro filho também era livre. Ele também era livre. Mas ele também não se sentia livre. Ele se sentia como um trabalhador dentro de casa. Quando o filho pródigo voltou, o pai, avistando o filho, mandou os seus funcionários dar uma roupa para ele, põe um anel no dedo dele, né, que ele tome um banho, que ele fique bem. Vamos matar o boi e fazer um grande churrasco, assim como nós estamos fazendo aqui agora, para celebrar a volta do filho que havia perdido. E ele voltou. O filho mais velho que estava em casa falou: como assim? Eu estou aqui há anos trabalhando e você nunca matou nenhum bezerro para celebrar a minha estadia aqui, o meu trabalho, a minha dedicação. E esse aí, ele disse, né, nem disse o nome do irmão, esse aí que foi e gastou toda a sua herança, você vai fazer uma festa para provar a sua volta? A resposta do pai foi a resposta de que revela que os dois eram livres, mas não sabia. Falou: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Essa parte da herança que eu dei para o seu irmão, você também tem a sua. Mas você não precisa sair de casa para usufruir, porque o que é meu já é seu. E ele entendeu naquele momento o verdadeiro sentido da liberdade. Nós, no reino de Deus, também somos livres. Deus não fez com que nós forçadamente o amássemos. Ele nos deu aquilo que se chama de livre-arbítrio.
Ele nos ama e Ele nos dá a liberdade de fazer o que quisermos. Mas você pode escolher a obedecer ao Pai e seguir as regras do Pai, as normas do Pai, que são para o nosso bem, e usufruir de uma liberdade que é uma liberdade verdadeira e é uma liberdade eterna. Aqueles que querem usufruir de uma liberdade desordenada, sem regras, de qualquer jeito, fazendo o que querem, eles escolhem as consequências que não querem. Aqueles que tem um ditado que fala: quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Quem quer fazer o que quer, falar o que quer e tomar as decisões do jeito que quer, depois também recebe todas as consequências que não quer. E isso é o que a Bíblia tem para nós, o que Deus tem para nós. Sabe, um atleta, ele, para ter a liberdade de subir num pódio, pegar uma medalha e assinar contratos publicitários, ou não só um atleta, um grande profissional, um grande pintor, ou um grande escultor, ou um grande engenheiro, seja lá o que for, tudo isso não tem que ter muito treinamento, não tem que ter muito preparo, não tem que ter muita noites de estudo. Você precisa de investir em um treinamento. Está sujeito a horário, está sujeito a regras, está sujeito a dias, entrega de projeto, dia de prova. A gente faz isso na escola, para que um dia você tenha a liberdade e os benefícios que vêm através daquilo que você plantou. Por isso Paulo disse com muita propriedade: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas será que está de acordo com a vontade de Deus? Tudo posso, mas será que eu agradarei o Pai? Tudo posso, mas será que eu vou honrar a Deus? Tudo posso, mas será que as consequências espirituais vão estar ao meu favor? Nós todos devemos que pensar assim, porque a maior liberdade que nós temos é a liberdade de estar na casa do Pai. Fora da casa do Pai é liberdade mentirosa, é o filho pródigo, é você se deleitar-se no prazer da vida e fazer o que você quer na vida, as coisas que o dinheiro compra, as coisas que amizades passageiras compram. Mas a verdadeira liberdade é ser um cristão e servir ao Senhor, porque Ele vai dar o limite certo, Ele vai dar a dosagem certa, e Ele vai nos mostrar que nós somos livres para toda a eternidade. Amém? Amém. The second son, when the first son came back, the second son heard a noise, and he was like, what's going on? Then they told him, well, it's your brother that came back, and your father told us to go and give him a new robe, put a ring in his finger, and to throw a huge barbecue to receive him back home. And that son was like, how come? I've been here all these years. I've worked every day of my life. I never asked for any money. And my father never did anything like this for me. How come this guy, he didn't even refer to his brother by name, how come this other guy comes back after spending our family money and he is the one being honored? That second brother, just like the first brother, didn't understand the true meaning of freedom. He was also free to work there or not, if he chose not to. And the father's response was genius, because the father said, son, you already own everything. You already have everything. Everything that is mine is yours. I don't have to give you your part for you to be the owner of everything that is mine. Stop. You know that our God, He created everything. He is the owner of everything, but He made everything for us to enjoy, for us to control. When God created the world, He told Adam and Eve to rule the world. It's all for us. It's all ours. He is the owner of all things, and we are the owners of all things because we are His sons and daughters. So we don't need to want anything else. We have to understand that true freedom is freedom that comes with limits. It's freedom that comes with the control of our Father. And He knows that if He wanted to, He could have programmed us all to just love Him. But He gave us free will. And free will is the greatest freedom that you will ever have. He gave us free will. But be careful with your free will. Choose well.
The Bible says, I'll put before you blessings and curse. Choose to be blessed. Choose to do the right thing. Choose to please your Creator and your Father in heaven. And you will have eternal freedom. Amen. Eternal freedom. Not freedom that money can buy. Not freedom of friendships. People that are going to be your friends for as long as you have something to offer to them. But freedom, eternal freedom under the house of the Lord. Amen? Que Deus abençoe a liberdade desse país. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe todas as nações que são livres. E você, primeiramente, você que está aqui hoje, você foi livre para vir aqui, você poderia ter ficado em casa. Você foi livre para trazer a sua família. Você é livre para estar no nosso meio ou não. Mas eu sei que a liberdade dada pelo Pai é a melhor liberdade de todas. É a liberdade que Ele sabe o caminho da nossa bênção. Ele sabe o caminho da nossa eternidade com Ele. Então que Deus abençoe a cada um de vocês.